A todos. Bem, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho do ensaio de resistência a impacto, né? É um dos ensaios que são mais usados, né, para medir propriedades mecânicas em polímeros, né? Ele é considerado um ensaio dinâmico, né? Por quê? Porque está associado à aplicação de esforços em altas velocidades, né? Então, e isso, os polímeros, certamente, em várias situações, eles vão ser usados em tais condições, né? Então, por exemplo, situações mesmo, né, de proteção contra choques, né, batidas, né, então faz-se necessário o uso de cargas, né, nessas condições, ou seja, em altas velocidades, né. Bom, em várias normas, né, que a gente vê, inclusive da ABNT, né, por exemplo, para produtos que são vasilhas, por exemplo, de armazenar líquido, né, de 1 litro, né, a gente vê que é, existem requisitos, né, que aquelas vasilhas elas têm que passar, né, elas têm que obedecer, né, para que elas sejam aprovadas, né, para aquela aplicação, né. Por exemplo, tem que cair de uma certa altura e não romper, né. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que existem ensaios de impacto em produtos, né. Eu já visitei empresas, por exemplo, de fabricação de bombonas, né, que eles tinham normas internas, né, que a bombona tinha que cair de uma certa altura sem romper para conseguir para ser aprovada, né? Então eles faziam, claro, certas amostragens, né? Porque não vai fazer em todas as amostras, né? Em todos os produtos gerados, né? Vão fazer em amostras, né? E aí, a partir de uma condição estatística lá, né? Ou seja, uma quantidade máxima ali de ruptura, né? O material estava aprovado, né? E tem N situações, né, de uso em que isso é importante, né? Sei lá, armazenamento de líquidos, né, vasilha de supermercado, né? Então é muito importante que ao cair da prateleira aquele material ali não sofra ruptura, né? Então isso aí é um ensaio de impacto, né, de um produto durante o uso, né? Cadeiras, né, são submetidas a ensaios de impacto para serem aprovadas, né? Então são N situações aí de produtos, né, em que eles têm que suportar impactos, né? E assim poderem ser usados, né, numa dada aplicação ali, né? E obviamente que há uma dependência muito grande do polímero usado, né? Agora é claro que o processo também vai ser muito importante no caso de um produto final, né? Ou seja, o design, né? Ou seja, como está desenhado aquele produto ali, né? Se existem certas situações que vão gerar concentração de tensão, né? Então, quando é um produto final, não é apenas o polímero, mas com certeza o polímero ele é muito importante também, né? Há poucos dias aqui eu estava com uma garrafa, né, de água mineral, né, e ela caiu de uma altura assim de 50 centímetros só, né, e rompeu, né, o fundo, né? E nitidamente ela tinha um defeito lá no fundo que é associado ao ponto de injeção, né? E aquilo ali acelerou o processo de ruptura dele, né? Então não foi só o responsável não foi só o polímero, né? Porque a princípio o PET, né, que é a garrafa, é o material que se faz essas garrafas, né, para água mineral, ele é muito resistente ao impacto, né? Mas sendo que um defeito associado ao processo, né, fez com que ele sofresse a ruptura ali numa condição muito branda, digamos assim, de impacto, né? Tá ok? E aí a gente pode extrapolar para N situações, né, de carros, né, de automóveis, né, que tem que passar por certos limites, né, para que aquele produto seja usado e por aí vai, né, até mesmo o impacto balístico, né. Então, uma coisa que a gente pode associar aí, né, é que há uma dependência muito grande do tipo de impacto ao qual o material é submetido, né. Uma coisa é uma velocidade de impacto baixa, outra coisa é aumentar essa velocidade, né? E aí a gente pode dizer que a condição vai ficando cada vez mais rigorosa, né? E a gente pode pegar aqui uma carona no vídeo da última aula, né? Em que eu falei sobre ensaios de tração, né? E a dependência com a velocidade, né? Em que há a questão do tempo de ensaio e o tempo de relaxação, né? Então, cada vez que se aumenta a velocidade, né?
Então, esse tempo de ensaio diminui, então pode ser que seja inferior ao tempo de relaxação e o polímero vai acabar respondendo elasticamente, né? Em termos de impacto, seria uma menor resistência ao impacto, tá? Então, eu falei de várias situações práticas, né? Inclusive de testes mesmo que são realizados, né? Sendo que no dia a dia, assim, de laboratório, né? E até para se começar, né? Um estudo, né? De repente comparativo de resistência ao impacto e até como controle de qualidade, né, de empresas de síntese, né, que de repente algum grade ali tem que passar por um certo valor inferior ali de resistência ao impacto, né, existem ensaios padronizados, né, em corpos de prova, né. Então os mais conhecidos, né, são os ensaios Charpy e ISOD, né, que são feitos em corpos de prova, né. E esses corpos de prova são o quê? São barrinhas, né, de dimensões controladas, né, dimensões especificadas por normas, e aí são feitos em talhas, né, nesse corpo de prova, e aí eles são submetidos a impacto, né, a partir de martelos, né, liberados de uma certa altura, e esses martelos vão ter uma energia associada a partir do peso, né, desse martelo, porque tem vários martelos disponíveis, né, e aí vai se medir a energia necessária para fraturar um corpo de prova, né? E essa energia vai ser dividida pela área, né? Lá de seção transversal, né? Do corpo de prova, tá? Então, são ensaios que são usados muito para comparar, né? De comparativos, né? Então, em termos de pesquisa, eles são muito importantes, né? Agora, não esquecer que, de repente, uma condição, né? Que de repente pode levar a uma aprovação sob condição de impacto de Sharp-ISOD, pode não ser, né, suficiente se a condição real, né, do material depois quando for usado for diferente, né, como eu falei, se for usado num impacto diferente, numa velocidade diferente, né. Então não dá para extrapolar, né, aquela situação ali de um ensaio padronizado para uma condição real, né. E como eu falei, também há uma dependência muito grande, né, do formato, né, de detalhes, né, se há, de repente, geração de concentração de tensão, né, numa peça. E aí você não pode. Mas em termos comparativos, digamos assim, né, ou seja, o fator polímero, principalmente, né, o fator polímero ele pode ser comparado aí, né, porque está se fixando várias situações, né, de processamento, ou seja, uma condição rígida, né, de obtenção do corpo de prova, né, de dimensões rígidas, né, ou seja, dimensões fixas, em talhas devidamente padronizados, né, para aí poder, numa temperatura, né, de ensaio também padronizada, para daí poder se comparar. Mas como eu falei, né, fundamental, né, que a simulação, né, antes do uso, ela seja muito próxima da condição de uso, né? Sei lá, se for uma temperatura baixa, que o ensaio seja feito na temperatura baixa, né? E como eu falei também, né, a velocidade é um aspecto muito importante, né? Então, por exemplo, existem ensaios de impacto para situações de balística, né, ou seja, de ensaios, né, como por exemplo, a colete à prova de bala, né, que são em velocidades realmente muito superiores a um ensaio de Charpy e ensaio ácido, tá ok? Então isso aí são coisas bastante importantes. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, os dois ensaios, né, muito usados, né, no dia a dia de laboratório, né, que são, esse aqui é o ISOD, né, vou mostrar aqui mais perto. Então o ISOD, o que acontece? É um corpo de prova que fica em pé, né, e ele fica fixo, né, ele fica fixo, a parte inferior dele fica fixa, e nessa região onde aqui, superior aqui do fixador, digamos assim, tem exatamente um entalhe aí, né? E esse entalhe vai ser a região de concentração de tensão. Isso quer dizer o quê? Que a fratura vai tender a começar sempre a partir desse local do entalhe, né? Aí um martelo vem, dá uma batida aqui nessa parte superior dele, a fratura vai se propagar, né? E a partir da quantidade de energia perdida do martelo, né? Por quê? Porque o martelo ele tem uma altura inicial que ele é lançado, né? E ele tem uma altura final depois da batida, né? Então essa diferença de altura aí associa-se à energia casta, né? Então é a energia de fratura, né?
Então o martelo, deixa eu ver se eu faço um desenho rapidinho aqui, né? Para mostrar como seria esse detalhe aí, né? Então, o martelo ele tem uma massa associada a ele, como eu tinha falado, né? Então o martelo ele tem uma massa, né, associada a ele. Deixa eu colocar aqui, arrumar aqui direitinho. Pronto, aqui existe uma massa associada a ele, né? E essa massa ela pode ser variada, né? Então um corpo de prova que tende a absorver pouca energia, ele vai ter uma massa, o martelo vai ter uma massa bem pequena, né? E aí quando esse martelo é solto daquela altura lá, ele vai atravessar aqui por esse corpo de prova, né? E vai romper o corpo de prova, né? Então numa outra situação aí, né? O martelo vai passar lá pelo corpo de prova, vai romper esse corpo de prova e parte da energia do martelo vai ser gasta aí, né? Então, o que vai acontecer? O martelo ele não vai atingir a mesma altura, né, que ele alcançaria caso não tivesse obstáculo nenhum no meio, né? Então, quando o martelo passar, ele não vai voltar para aquela altura lá que ele tinha, né? Por quê? Porque ele perdeu parte da energia aqui nesse caminho, né, ao fraturar o corpo de prova, né? E é exatamente essa diferença aí que é medida como energia gasta, né? Ou seja, energia de fratura, né? Tá ok? Se não tivesse obstáculo nenhum, considerando um martelo ideal aí sem perda por atrito, sem resistência do ar, sem nada, ele voltaria para a mesma altura que ele tinha antes, né? Tá certo? Sendo que como ele gasta uma parte da energia, exatamente por quê? Porque encontrou um obstáculo no caminho, que foi o corpo de prova, né? Ele vai exatamente perder uma parte dessa energia. É exatamente essa energia perdida que é considerada a energia de fratura do material, né? E aí vai ser dividido pela área, né? E essa área vai ser a área referente à região duentária, tá? Porque aqui, ó, essa área da região duentária é diferente dessa área mais de baixo, né? Essa área de baixo é maior, né? Então a área duentária ela é menor, né? Então vai ser dividida por essa área aí, tá? Ou seja, uma largura vezes espessura, né? Podendo, e aí ficaria um joule por metro quadrado, a resistência ao impacto, né? Ela é dada em joule por metro quadrado, né? Sendo que em algumas situações você vai ver o resultado em joule por metro, né? Então, no caso, faz a divisão apenas pela largura, tá? E não pela área, como seria o caso anterior, né? E a largura seria o quê? Seria exatamente essa regiãozinha, deixa eu ver se dá para desenhar aqui. A largura seria exatamente esse L aí, tá? Do corpo de prova que eu estou mostrando aí, tá? Ou seja, já foi tirada aí a parte, né, do entalhe, né? Ou seja, a região que não existe mais porque o entalhe foi feito, tá? Já no caso Charpy, a gente vê que o corpo de prova ele não fica fixo, né, como é no caso do ISD, que eu tinha falado anteriormente, né? O ISD fica fixo, no caso do Charpy ele fica apenas apoiado, né? E aí o martelo é solto e ele bate contra aqui a região, né, do corpo de prova, né, mais ou menos na mesma linha aqui do entalhe, né? E o entalhe fica de costa, né, para a região, né, digamos assim, no lado oposto, né, a região de impacto, né? E aí faz essa divisão também, né, da energia pela área, tá? E nesse caso aí, apesar de ser uma situação diferente, né, porque o corpo de prova está apenas apoiado, né, e não está fixo, né, como no ISD, mas há uma boa correlação, né, entre os dois ensaios, tá? Ou seja, se o material tende a ser mais resistente ao impacto do que outro, no ISD ele também vai tender a ser mais resistente ao impacto na condição Charpy, né? Sempre há uma boa correlação, tá? E existem outros ensaios de impacto padronizados, né? Por exemplo, para filme, né? Que a queda de dardo, né? É muito comum, né? Então, se tem um filme lá, um filme plástico, né? Uma sacola plástica, digamos assim, ele é fixado numa região lá e aí solta um dardo de uma certa altura, né? E aí, na hora que tiver uma altura em que esse dardo vai romper esse corpo de prova, né? Aí vai se pegar a energia, né? Associada a essa altura em que o dardo foi solto, né? E
E aí vai se obter, né, a resistência ao impacto de dardo, como se diz, né? Tá ok? Como eu estava dizendo, né, esse entalhe aqui, né, esses entalhes eles são em regra padronizados, né? Eles são padronizados, né, mas existem diferentes entalhes possíveis, né, e a depender do tipo de entalhe, vai se ter, obviamente, concentrações de tensão diferentes, né? A profundidade, né? Por exemplo, é muito comum usar um entalhe de 45 graus, né, que é o ângulo, né? Sendo que existe também o raio, né, da ponta, né, do entalhe, né, que ele pode ser diferente, né? Então, quando a gente compra um equipamento de impacto, né, e vem também o equipamento de fazer o entalhe, né, eles dão normalmente diferentes, que a gente chama de facas, né, diferentes faquinhas, né, ou lâminas, né, que a gente pode fazer entalhe em condições diferentes, né, por exemplo, 45 graus, 30 graus, 15 graus, né, existem vários ângulos possíveis, né, e o raio da ponta do entalhe também é muito importante, né, quanto menor esse raio aí, né, mais concentração de tensão vai se ter, né. Uma coisa que eu queria falar aqui rapidamente, né, da importância do entalhe, né, que, assim, primeiro que não é obrigado se ter entalhe, né, se quiser fazer um ensaio de impacto sem entalhe é possível, né. Agora, para a maioria das situações ele é recomendável, né, e é bastante importante, por quê? Porque a presença do entalhe faz com que o gasto de energia tenda a se concentrar em torno, né, da região do entalhe. Deixa eu colocar aqui duas linhas aqui para mostrar mais ou menos, né? Então, devido à presença do entalhe, né? Então a gente pode dizer que a perda de energia ela tende a se concentrar nessa região aí, próximo ao entalhe, né? E isso tende a gerar menos erro, né? Ou seja, menos variabilidade, né, entre uma medida e outra, que a gente tem que fazer com vários corpos de prova, né? Então a variabilidade ela tende a diminuir quando se tem entalhe. Por quê? Porque o entalhe ele já direciona a perda de energia associada ao entalhe em si, né? Então, quando não tem o entalhe, tende a ter uma variação muito grande, porque ele vai ser muito sensível a qualquer heterogeneidade em qualquer região do corpo de prova, né? Então, e também tende a ter energia, muito mais energia plástica, né? Deformação plástica, tende a ter outros fenômenos ali, de maneira que tende-se a ter uma variabilidade muito maior, né, entre os corpos de prova, né, do que quando tem entalhe. Então, quando tem entalhe, a gente pode dizer que há uma homogeneização maior, né, digamos assim, né? E aí pode ter uma menor variabilidade entre os testes, né, entre os corpos de prova, né, e aí é, isso por quê? Porque, no caso, quando tem um entalhe, a fratura sempre vai ser a partir desse entalhe, né? Então, há uma menor sensibilidade, né, a possíveis heterogeneidades, né, ao longo dos corpos de prova, tá? Agora, normalmente faz relativamente uma quantidade grande, né? Claro, normalmente 6, 7, né? Mas muitas vezes é recomendado fazer 8, 9, 10, né? É, agora, por exemplo, apesar de nunca ser feito, né, ensaio, ser pouco feito, né, ensaio de impacto em termo fixo, né, mas tem muita pesquisa que tem, né. Eu estava fazendo recentemente um trabalho com resina poliéster, né, e quando a gente tentava fazer o entalhe, devido a muito frágil, né, no caso da poliéster que a gente estava usando, né, durante a própria realização do entalhe, ou seja, a fabricação do entalhe, o corpo de prova já estava rompendo, né, então aí nesse caso era inviável, né, fazer entalhe, né. Lembro de outra situação também em que uma menina pediu para fazer uns ensaios de impacto ISO para ela em função do nível de degradação sob radiação gama do material, né, que era um PHB, né, que é um polímero biodegradável. E aí, no caso, quando o material tinha sido submetido previamente a uma alta dose de radiação gama, ele ficava muito degradado, e quando eu ia fazer o entalhe, ele já rompia também. Então, nesse caso, ficava inviável, né, a fabricação do entalhe, né? E essas maquininhas de entalhe aí normalmente são feitas, você pode operá-las manualmente, né? Porém, existem algumas que são automáticas, ou seja, você coloca lá numa mesinha e o corpo de prova já se movimenta a partir de um motor, digamos assim, né? Ele se movimenta e não precisa de nada manual, é algo automático mesmo, tá?
uma faquinha girando lá, né? Uma moça que a gente falava, né? E aí o corpo de prova já se faz o entalhe automaticamente, né? Existe essa possibilidade. Esses corpos de prova aí, eles podem ser feitos, né? Para fazer o entalhe ou para fazer o impacto ASE de Sharpie, eles podem ser feitos via compressão, né? Eles podem ser tirados de uma peça pronta, né? De uma chapa, né? Eles podem ser feitos por injeção, né? E quando se faz por injeção, né? Devido à orientação molecular, normalmente tem que se fazer em duas direções, né? Se primeiro é obtido uma chapa, né? Porque há uma dependência aí com a orientação que eu vou dizer ao longo desse vídeo aqui, tá? Bom, eu vou mostrar aqui umas dimensões possíveis, né? De acordo com a norma. Vou só dar uma dobradinha aqui rapidinho. Então, por exemplo, aqui estaria de novo, né? Mostrar desse lado aqui o impacto ASID, né? O corpo de prova está fixo, o entalhe está ali na região do meio. E aqui seria o impacto Sharpie, né? Em que o corpo de prova está apenas apoiado, né? E o martelo ele vai cair e vai bater no lado oposto do entalhe, né? Embora seja possível também que ele bata na frente, de frente para o entalhe. Há essa possibilidade, mas eu estou falando no mais tradicional, né? Aqui estariam algumas dimensões possíveis, né, de corpo de prova, né, de acordo com a STM, né, e a ISO ali, né. Mas essas dimensões é importante que só quando for realmente usar, né, só quando se for usar é que tem que se fixar, né, qual realmente é a dimensão, né, porque é uma coisa mais de decorar, né, então não há necessidade, né, de decorar dimensões. Por exemplo, aqui eu tenho um corpo de prova que ele é ideal para o Sharpie, né? Ele é ideal para o Sharpie, tá? E aí a gente faz um entalhe aqui no meio, né? Nessa região do meio, e aí vai fazer o impacto, né? Então o entalhe seria feito, por exemplo, nessa região aqui de cima, e o martelo bateria aqui embaixo, né? Depois do corpo de prova fixo. Fixo não, apoiado num dado lugar, né? Agora, se eu pego esse corpo de prova aqui, se eu corto ele no meio, eu obtenho dois corpos de prova ASID, tranquilamente, né? Isso aí dá para fazer tranquilamente dois ASIDs aí, né? E aí faria os entalhes devidamente, né, na região central, e faria impacto ASID, né? Tá ok? Ele o tipo de entalhes, a gente observar aqui, o mais usado, né, usa um ângulo de 45 graus, tá vendo? 45, 45, né? No caso do Sharpie aqui, né, 120 milímetros de comprimento, né, que é exatamente quase essa dimensão aqui, né? No caso do ASID, usa um pouco mais de 60 milímetros, né, de comprimento, né? A espessura em torno de 4 milímetros, né? Depende da norma, né? Por exemplo, tem uma norma que a gente usa lá no laboratório que fala que o corpo de prova do tipo ASID tem que ter 80 milímetros de comprimento. Aqui é em torno de 60 e poucos, né? Então isso vai variar um pouquinho, né, de acordo com a norma que se usa, né? E eu fiz uma vez um trabalho, né, só para testar mesmo, né, colocando diferentes tamanhos de corpo de prova para o impacto ASID, né, e eu vi que até mais ou menos quando o martelo consegue pegar, ou seja de dimensão pequena até dimensão razoavelmente grande, não há praticamente erro, né, ou seja, diferença em se usar corpos de prova de tamanhos diferentes. Tá? O único detalhe é que na hora de colocar o corpo de prova no equipamento, o entalhe esteja posicionado exatamente aqui, né? Ou seja, exatamente nivelado com a região de fixação do corpo de prova. Né? Agora, e também saber que o tamanho do corpo de prova aqui tem que ser suficiente para o martelo pegar. Né? Então não há problema em termos de pesquisa de se fazer ensaios com variações, né, de tamanho. Né? Mas assim, para ser rigoroso, usar sempre a norma fundamental. Né? Agora, se mudar a norma, que use sempre numa mesma condição, que não fique variando um tamanho para um tamanho para outro, um tamanho para um terceiro, né? Que aí fica complicado. De repente começa a dar uma certa variação e a pessoa fica ali meio insegura, né? Será que é por isso? Será que é por causa da dimensão do corpo de prova? Né? Às vezes não, mas vai que pode ser, né? Tá ok? Então, como eu disse, né, aqui tem as dimensões tradicionais, né?
E aí eu coloquei, né, uma outra situação aqui, acho que eu nem vou mostrar, tá? O desenho em si já é suficiente, né? Mas eu lembrei de uma situação aqui, por exemplo, no caso do impacto de Sharpie, né, que era o único usado para o polietileno de ultra alto peso molecular, né? Como ele tem uma resistência a impacto muito grande, né, ele, na verdade, ele teria dois entalhes, né? Então, além daquele entalhe ali, ele tem outro aqui que eu vou desenhar agora, né? Tá vendo aí, ó? Ele teria dois entalhes, tá? E como eu disse, para a maioria dos corpos de prova, tende-se a usar um ângulo de 45 graus, né? Como está sendo mostrado aqui, né? Tanto para o impacto Sharpie quanto ácido. No caso do ultra alto, usa-se um ângulo de 15 graus, né? Ou seja, para aumentar ainda mais a concentração de tensão, né? Então, quando a gente tenta fazer um ensaio ASID num polietileno de ultra alto peso molecular, numa condição típica, por exemplo, com ângulo de 45 ou até com ângulo de 30, mesmo com dois entalhes, ele não rompe, né? Porque a resistência a impacto é muito alta, tá? E aí, normalmente, ele tem até uma espessura um pouco maior, né? Teria 10 milímetros lá de espessura, em vez dos 4 que normalmente usados ali para uma condição padronizada, tá? Então, o fato de ter uma espessura um pouco maior implica numa tensão triaxial maior, né? Ou seja, é uma forma padronizada, é um Sharpie modificado que a gente fala, né? Por quê? Porque há uma necessidade para se adequar àquele polímero, que é um polímero que tem resistência a impacto altíssima, né? Ok? E nunca esquecer da questão da temperatura, né? É fundamental, né, que se tenha um controle de temperatura muito rigoroso. Por quê? Porque os polímeros eles são sensíveis à temperatura. De repente você muda ali alguns graus, né, e já pode ser sensível, ou seja, já pode mudar a resistência a impacto, né? Então, fundamental, né, que se faça, né, a resistência a impacto numa temperatura controlada e ideal até que simule a condição real, de novo, como eu já falei anteriormente, né? Então, se for usado numa temperatura negativa, que se teste na temperatura negativa, né? Ou seja, menos do que 0 graus Celsius, né? Para que não se tenha surpresas, né? Porque às vezes uma resposta do material numa temperatura ambiente pode não ser a mesma, né? Na temperatura abaixo de zero, né? Por exemplo, o polipropileno é muito sensível a isso, por quê? Porque a TG dele é ali em torno de menos 15, né? Então, chega ali perto de 0 graus, ele já começa a ficar muito menos resistente ao impacto. Então, é fundamental que se simule uma condição real, né? Ou então que se diga, ó, eu fiz assim e fiz nessa temperatura. E aí que a pessoa tem essa consciência, né? De repente, saber que numa outra condição de temperatura a resposta seria outra. Tá ok? Bem, agora eu vou falar um pouquinho do que pode fazer a resistência a impacto mudar, né? Ou seja, os fatores, né, que afetam a resistência a impacto, né? Primeiro, a velocidade de carregamento, eu já falei, temperatura, eu já acabei de falar, né? A sensibilidade ao entalhe, né? A sensibilidade ao entalhe é o seguinte: um polímero como o policarbonato, por exemplo, se ele tem variações bruscas de espessura no design da peça, né? Se ele tem cantos vivos, né? Se ele tem riscos, né? Ele vai tender a ter uma resistência a impacto muito inferior do que se você fizer um design adequado evitando essas coisas, né? Agora, outros polímeros, eles são mais toleráveis, né? Tolerantes, né? Digamos assim, é mais correto, né? Eles são mais tolerantes a esses detalhes aí de design. De repente, ter uma mudança brusca de espessura, ter um canto vivo ali, pode implicar em não mudar muito a resistência ao impacto deles, né? E essas condições de design que eu estou falando aí, elas podem ser todas colocadas dentro desse fator aí, sensibilidade ao entalhe. Por quê? Porque uma variação brusca de espessura tem um efeito semelhante à presença de um entalhe no material, tá? Então a gente pode dizer que isso aí vai gerar uma concentração de tensão, tá? Então, resumindo, alguns polímeros são mais sensíveis ao entalhe do que outros, né? E
de repente, fazer a resistência a impacto do tipo ácido de Charpy com entalhe pode ser que implique numa resposta do material, ou seja, uma tenacidade muito inferior do que se, caso, por exemplo, não seja usado entalhe. E numa condição real seria o quê? Ter um design devidamente pensado, evitando concentração de tensão. Tá? Então, eu vou mostrar aqui rapidinho como seria isso, né? Não esquecer, obviamente, né, que a presença do entalhe, por exemplo, aumentar a profundidade do entalhe sempre vai implicar numa resistência a impacto menor. Isso aí ninguém pode esquecer, tá? Não, eu poderia pensar assim, não, energia sobre área, então como a área diminuiu, você já corrige, vai dar a mesma coisa? Não vai, tá? Então, ter uma profundidade de entalhe maior implica uma concentração de tensão maior. Então, vai haver um gasto de energia menor ali, né? Então, o material vai ser menos resistente ao impacto, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que alguns materiais são muito sensíveis a isso, né? Então, de repente, pode não ser realístico, digamos assim, fazer o impacto num corpo de prova entalhado, né, se numa condição real eu evitar no desenho da peça concentrações de tensão. Né? Então, se eu evitar concentrações de tensão na peça final, né, então o material pode ser muito mais resistente ao impacto, né, do que aquela previsão feita ali num corpo de prova entalhado no ensaio, tá ok? Então, só para mostrar rapidamente aqui, né, esse gráfico aí que tem vários autores que colocam, né, a gente observa aí que o ABS, por exemplo, o PMMA, né, no caso aqui, né, o raio do entalhe, né, ao aumentar o raio do entalhe, o raio da ponta do entalhe, como eu tinha dito, menos concentração de tensão vai ter, né. Então, ao aumentar o raio do entalhe, tende a ter uma resistência a impacto maior, né? Ou seja, ao vir para cá no eixo X, a resistência a impacto tende a aumentar. E a gente vê aqui, PMMA, o ABS, eles têm pouca mudança, né. Agora, polímeros como PVC, poliamidas, né, o poliacetal, eles estão mostrando uma grande variação aí, né, ao aumentar o raio do entalhe, né. Então, eles são mais sensíveis ao entalhe, né, que é o exemplo que eu tinha dado do policarbonato, né. O policarbonato também teria um comportamento assim, tá? E aqui teria o fator temperatura, né, como eu tinha dito, né, a temperatura, ao ser abaixada, tende a fazer com que o material seja menos resistente a impacto. Mas alguns materiais vão ser mais sensíveis do que outros, né? A gente observa aqui para o ABS, né, que há uma pequena tendência, né, uma menor sensibilidade, né, à temperatura do que pegar, por exemplo, uma poliamida, né, um policarbonato, um PVC. Né? Então, a gente pode associar muito essa questão da temperatura às transições. Né? Como eu tinha dito do caso do PP. Né? Como o PP tem uma TG de menos 15, então quando for chegando ali perto de 0 graus, né, ou seja, alguma transição próxima à temperatura ambiente, né? Considerando que o ensaio é feito na temperatura ambiente, se ele tiver alguma transição ali próxima à temperatura ambiente, abaixo, né? Porém próximo, ele tende a ser muito sensível à temperatura, tá? Então a resistência ao impacto tende a diminuir muito, né? Se a temperatura for abaixada, tá? Né? Diferente do caso do ABS ali, que mostrou pouquíssima dependência. Tá? E de forma bem geral, né, essa frase aqui que está nessa folha, ela é válida, né, que é o seguinte: se ao reduzir a temperatura, o polímero reduzir a resistência ao impacto, ele certamente será sensível ao entalhe. Então isso quer dizer o quê? Existe alguma correlação aí, né, entre ser sensível à temperatura e ser sensível ao entalhe. Tá? Então isso quer dizer o quê? Que abaixar a temperatura tem um efeito semelhante a aumentar a concentração de tensão do entalhe, tá? Ok? Por quê? Porque há sempre aquela história que eu falei, né? Os polímeros que têm transições próximas à temperatura ambiente, né? Ou alguma TG beta, né? Também, né? Eles são, que também é uma transição, né? Mas eu estou dizendo assim, que o mecanismo de impacto dele depende da TG beta, por exemplo, como o PC, né? Eles tendem a ser sensíveis ao entalhe, né?
e ele tende a ter também uma dependência com a temperatura, tá? Essa é a correlação, né? E a gente poderia tranquilamente pensar na questão de velocidade de propagação, né? Se o entalhe ele é aumentado, digamos assim, né? Se a concentração de tensão aumenta, né? Então a gente está, digamos assim, favorecendo, evidenciando o caráter mais elástico, né, do material, né? Então é como se você estivesse baixando a temperatura ali, né? Então é como se a velocidade de propagação ela tende a ser maior, né? E aí não vai dar tempo dele dissipar essa energia, né? Tá ok? Então aumentar a concentração de tensão tem um efeito semelhante a baixar a temperatura, tá? Então esse é um aspecto que é sempre importante, né? Então antes de passar para o próximo tópico, eu fiz um trabalho com um aluno aqui há pouco tempo, né? Em que aqui foram amostras de polipropileno, e a gente vê que tem duas curvas ali, uma vermelha e uma preta, né? E aqui do lado está mostrando que foram entalhes diferentes, ou seja, o tipo de entalhador é diferente, né? Então aí no caso é um polipropileno, e aí estaria a característica da superfície de fratura, né? Ele colocou a origem, para onde a fratura propagava, isso quer dizer o quê? Ele fez um entalhe aqui, e aí a fratura ia se propagar nessa direção, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aí, né? Aí você observa ali, ó, resistência a impacto, em kJ por metro quadrado, como eu tinha dito, né? Energia sobre área, e aqui a profundidade do entalhe, né? Então, um entalhe do tipo 2, né, implica numa resistência a impacto maior. Então, vamos pensar aqui, profundidade do entalhe 1. Então, para essa profundidade do entalhe, um entalhe desse tipo aqui, da curva vermelha, que é o 2, dá uma resistência a impacto maior, né? Então, isso quer dizer o quê? Que o tipo de entalhe gera uma menor concentração de tensão, né? E pegando uma única curva dessa aqui, por exemplo, ao aumentar a profundidade do entalhe, ou seja, caminhando no eixo X aí para a direita, a gente observa que a resistência ao impacto diminui, o que está de acordo com o que eu falei, né? Aumentar a profundidade do entalhe aumenta a concentração de tensão, né? Então a resistência ao impacto tende a diminuir. Porém, como a gente mudou, né? Usou dois tipos de entalhes diferentes, né? Para uma dada profundidade do entalhe aqui, a gente observa que a resistência ao impacto vai ser menor para esse preto aqui, por quê? Porque o entalhe em si gera uma concentração de tensão maior, né? Então está associado àquele raio do entalhe que a gente falou, né? Então nesse caso aqui teria um raio do entalhe menor, né? Esse tipo de entalhador aqui, de maneira que gerou mais concentração de tensão, né? E era um polipropileno, no caso aqui, né? De novo, é a mesma figura, né? Era um polipropileno, e era um polipropileno de massa molar muito alta, né? De extrusão sopro, né? Um material de baixa fluidez, né? E aí ele fez um trabalho comparativo, né, com o polietileno, né? E aí o polietileno está aqui o resultado, né? E aí você poderia perguntar, poxa, cadê as duas curvas, né? Aí no caso não teve, por quê? Porque na hora que ele tentou fazer com um entalhador que gerava menos concentração de tensão, não houve ruptura, né? Então, ou seja, ele ia fazer a mesma condição do polipropileno para o polietileno, sendo que no caso do polietileno ele se mostrou mais resistente ao impacto, né? Como eu falei, também era um grade de massa molar alta, de sopro, né? Mas ele se mostrou mais resistente ao impacto, né? E de forma geral, a gente pode dizer que o polietileno ele é menos sensível, né, ao entalhe e à temperatura, né? Ou então dizer assim, ele é menos sensível ao entalhe porque é menos sensível à temperatura, porque a TG dele é muito baixa, né? Certo? Então, isso aí bate bem com o que eu acabei de falar ainda há pouco, né? Ok? Então, aí observa, por exemplo, em termos de valor, né, que mesmo para um entalhe mais rigoroso, que gerou mais concentração de tensão, ele chegou a resistência ao impacto de até 50, né? Coisa que no PP, né, ele chegou aqui a 20 e poucos, né? Esse vermelho aqui corresponde ao preto lá do polietileno, né? Ele chegou a 20 e poucos, né, para uma mesma profundidade do entalhe, enquanto que o polietileno chegou a 50, né? E aí a gente vê que a superfície de fratura ela é relativamente diferente, né, da observada no polipropileno, né? Então isso aí implicava um caráter mais plástico, né, de mais dissipação de energia, né? Então a gente vê que do mesmo jeito, né, ao aumentar a concentração de tensão, né, ali a resistência ao impacto diminuiu, a concentração de tensão aí associada à profundidade do entalhe, né?
E um detalhe interessante, que é o que realmente a gente buscou no trabalho, né, foi a associação com a superfície de fratura. Né? Então, mostrando aí mais de longe, então aqui seria, por exemplo, para um entalhe de menor profundidade, para um dado tipo de entalhador, ele aumentou a profundidade do entalhe nessa direção aqui. E aqui seria para o polipropileno, essas três de cima. Né? No de baixo foi para o polietileno. Né? Então ele pegou, fixou, aqui é o polímero, polietileno, um dado tipo de entalhador, e aí ele aumenta a profundidade do entalhe. Olha só como muda a superfície de fratura. Né? Então a gente vê, vamos comparar aqui, né? Polietileno com polipropileno, mesma profundidade do entalhe e mesmo entalhador. Né? A gente vê uma superfície muito branca aqui do polietileno, né? Superfície muito branca, né? E no caso do polipropileno tem um caráter mais liso, né? A superfície de fratura tem um caráter mais liso, né? Com as marcas, né? E aí, voltando a comparar só o polipropileno, à medida que ele aumentou a profundidade do entalhe, a gente vê que as marcas elas vão ficando menorzinhas, né? E também cada vez mais discreta e a superfície cada vez mais lisa, né? E isso implicou numa resistência a impacto maior, ou seja, aqui deu uma resistência a impacto maior que essa e essa maior que essa. Né? Então isso tem um reflexo claro, né, na forma como a superfície de fratura se apresenta. Né? E no caso do polietileno, do mesmo jeito. Né? Aqui a profundidade do entalhe era uma e ela foi aumentando nessa direção. E a gente observa que essa parte que é toda branca aqui, que só tinha uma parte um pouquinho mais escura aqui, ela vai aumentando a região escura à medida que aumentou a profundidade do entalhe. Né? E essa região é a região do entalhe. Né? Essa região escura. Né? E aqui a gente observa que quando a profundidade do entalhe foi maior, a região branca ela meio que foi eliminada, né? E isso foi o reflexo do que? Da menor resistência ao impacto. Por quê? Porque a concentração de tensão foi maior. Né? Então há uma boa correlação aí, isso foi o que a gente buscou nesse trabalho, né? Há uma boa correlação com os aspectos da superfície de fratura, né? Porque sempre se usa muito nessa questão aí de associar, né, resistência empática com superfície de fratura, fica mais liso, fica assim, fica colar, né? Sendo que eu não vi muitos trabalhos com esse objetivo aí nosso, né, que era ver detalhes menores, por exemplo, de pequenos aspectos ali de mudança de profundidade do entalhe, implicando em mudança na superfície de fratura, né? E aí dá um caráter mais didático, né, somando, né, de repente, com a interpretação de uma falha durante o uso, por exemplo. Né? Se a gente tivesse uma documentação grande, né, desses desenhos aí, poderia saber se a velocidade de propagação de fratura foi alta, foi baixa, isso aí tem implicação numa menor energia gasta, etc. Né? Esse foi o nosso objetivo aí do trabalho. E deu para ver que sim, dá para fazer uma boa correlação. Né? Ok? Então agora eu vou para o quarto aspecto aqui, que eu falei de quê? De velocidade de carregamento, falei da temperatura, falei da sensibilidade ao entalhe, né? E agora eu vou falar das cargas. Bom, de forma bem geral e simples, a gente pode dizer o quê? Que presença de carga, quando a gente pensa mais em cerâmica, né? Presença de carga em matrizes poliméricas dúcteis tende a baixar a resistência a impacto, e cargas cerâmicas em matrizes frágeis tendem a aumentar, né, a resistência ao impacto. Tá? Qual é a explicação? Para matrizes dúcteis, tende-se a ter muita dissipação. Né? Ok? Tende-se a ter muita dissipação no ensaio de impacto. Né? Agora, se você coloca uma aditivação ali de carga cerâmica, o que vai tender a acontecer? Vai tender a gerar alguma concentração de tensão, né, associada a essa carga. Tá? Então a concentração de tensão vai fazer com que a resistência ao impacto seja menor. Tá? Agora é claro que os caras sempre vão pegar a questão do custo-benefício. Né? De repente pode diminuir a resistência ao impacto? Pode, mas sendo que às vezes não é tão danoso. Né? E os frutos, digamos assim, que essa adição dessa carga proporciona, pode superar, né, essa resistência a impacto reduzida. Né? Por exemplo, aumenta a estabilidade em função da temperatura, né? Aumenta, reduz a contração, né, durante o resfriamento. O que mais que poderia citar? Baixo custo, né? Então tem vários aspectos aí que fazem com que as cargas sejam usadas. Tá? Aumenta a rigidez, né?
mesmo que de repente para uma matriz dúctil possa ter uma redução da resistência a impacto, tá? Mas aí vai ter uma questão de limite, né? Ou seja, o material vai ter que ter uma resistência a impacto mínima, mesmo que ela seja inferior ao material puro, né? Mas se ele tiver uma resistência a impacto ali mínima, então você pode usar tranquilamente. A gente vê, de repente, vários polímeros dúcteis aí com teores muito altos de carga, 20, 30, 40, 50%, né? E aí, por quê? Porque o projeto possibilitou isso, tá? Não esqueçam disso aí. E numa matriz frágil, né, a resistência a impacto ela sempre tende a aumentar. Por quê? Porque a gente pode pensar assim, se a matriz é muito frágil, ter a presença de uma carga ali vai implicar em alguma dissipação a mais, né? Vamos pensar, por exemplo, fibra de vidro. Fibra de vidro numa matriz dúctil tende a baixar a resistência a impacto. Porém, fibra de vidro numa matriz frágil, ela pode aumentar a resistência a impacto. Por quê? Porque de repente a propagação de uma fratura ali pode se tornar mais difícil ao ter que romper, né, uma fibra que está ali no caminho, tá? Então a gente pode pensar dessa forma aí. Agora, uma única observação que eu faria aqui é que no nanomundo, digamos assim, né, ou seja, a adição de nanopartículas, né, em matrizes dúcteis pode implicar, né, em até aumento de resistência a impacto, né, porque existem outras formas aí, tá, de dissipação, tá? Então, quando se trabalha com nanopartícula, de repente pode-se ter ganhos mesmo em matrizes dúcteis, tá? Por quê? Porque existem outras formas, a concentração de tensão tende a ser menor, porque as partículas são muito pequenas, o nível de interação é outro, são interações mais fortes, as cargas estão mais dispersas, o teor usado tende a ser menor, né? De maneira que pode-se ter ganho, né, de resistência a impacto aí, tá? Então, ok, gente? Então, isso aí é um aspecto que eu queria destacar, tá? Bom, sem mais delongas, vou para o quinto aspecto aqui, que seria a questão da orientação molecular, né? Então, orientação molecular está associada ao processamento, como eu falei, né? E orientar muito molecularmente uma dada peça tem uma implicação muito grande, por exemplo, em aumento de rigidez, em aumento da resistência à tração, né? O material vai ficar mais resistente, mas a resistência a impacto ela pode diminuir a depender de como é feito o ensaio, né? Um aspecto primeiro que eu destacaria aqui, né, que foi por exemplo, quando você faz placas injetadas para daí fazer a resistência a impacto do material, fundamental que você tire os corpos de prova em duas direções, tá? Então, só fazer um desenho rapidinho aqui. Suponha que o corpo de prova foi injetado na direção dessa seta aí, tá? Então ele foi injetado na direção dessa seta, e aí as moléculas tendem a ficar mais ou menos orientadas dessa forma. Então foram geradas placas para fazer a resistência a impacto. Então, se você tirar um corpo de prova dessa forma aqui, como eu fiz aqui, ó, e aí eu vou tirar ele aqui do lado para mostrar como seria, né? Se você tirar o corpo de prova, esse corpo de prova aqui, eu levei ele para o lado aqui e fiz um entalhe ali. Se você for fazer a resistência a impacto da forma como está ali, ou seja, com o entalhe feito exatamente onde está, a resistência a impacto tende a ser alta. Por quê? Porque na hora da aplicação, da propagação da fratura, ela vai ter que atravessar segmentos covalentes aqui, né? Cadeias moleculares que são unidas covalentemente, e isso é uma interação muito forte. E a resistência a impacto tende a ser alta. Tá? Agora, se o corpo de prova for retirado dessa maneira como está aqui agora, vou colocar aqui, ó, tirou o corpo de prova, agora eu vou levar ele para o lado lá, e aí, ó, levei ele para o lado, ó, tirei o corpo de prova, deixa eu mostrar aqui, tirei o corpo de prova aqui, nessa direção, levei ele para o lado aqui, fiz o entalhe, e a gente observa que as moléculas, ó, elas estão direcionadas agora numa forma diferente em relação ao corpo de prova de baixo. Então, se a gente fizer a resistência ao impacto agora, vai dar uma resistência ao impacto menor, tá, do que essa. Por quê? Porque a fratura ela vai ter que atravessar apenas ligações secundárias, né?
Então, como ela vai ter que atravessar ligações secundárias que são ligações fracas, então a resistência ao impacto registrada vai ser menor. Tá? Então, por isso que é importante fazer a resistência ao impacto em duas direções, né? Na direção da máquina, que a gente diz, na direção de injeção e na direção perpendicular, né? Para que aí você tenha uma resposta mais real, né? Ou seja, do material como um todo, tá? E eu já posso aqui fazer uma comparação, por exemplo, de duas situações, por exemplo. Se a gente pegar uma placa injetada com alta orientação molecular, né, e pegar uma placa por compressão, que seria uma placa que não tem orientação molecular, então essa aqui seria de compressão e essa aqui seria de injeção. Então, se a gente tivesse como tirar um corpo de prova devidamente, como eu tinha mostrado no caso anterior, em qual situação eu ia achar um corpo de prova de maior resistência a impacto? Eu ia achar no corpo de prova injetado. Por quê? Porque se eu tirasse ele nessa direção aqui, como eu fiz agora, e aí, na hora da fratura, a fratura vai ter que atravessar segmentos moleculares, então a resistência a impacto vai ser maior do que em qualquer direção que eu tenda a tirar, por exemplo, vou colocar aqui, no caso aqui do compressão, tá? Então eu vou ter uma direção aqui em que eu vou ter a máxima resistência a impacto no injetado, né? Porém, comparando de novo esse com esse, qual dos dois vai ter uma direção em que a resistência ao impacto vai ser a menor de todas? Também é um injetado. Tá certo? Então, se o injetado tem uma dada direção ali em que a resistência ao impacto tende a ser máxima, ele tem uma direção em que a resistência ao impacto tende a ser mínima. Né? Por quê? Porque se tem uma orientação muito grande numa direção, se eu tiro na direção oposta àquela, né, por exemplo, como acabei de mostrar, né, no caso anterior, se eu tiro o corpo de prova nessa situação aqui, então a resistência ao impacto vai ser a mínima possível do que tirado aqui no caso de um corpo de prova por compressão, tá? Então isso quer dizer o quê? De acordo com a direção, né, eu posso ter o material mais resistente ao impacto no injetado e posso ter o menos resistente ao impacto, né, comparado à compressão. Então, se eu fizer um ensaio por queda de peso, que seria colocar uma placa ali numa dada condição e soltar um peso, quando faz um ensaio dessa forma, ele vai buscar a região de menor resistência para a fratura se propagar. Tá? Então, qual vai ser o material menos resistente se o ensaio for feito assim? Vai ser o ensaio em que a placa é injetada, tá? Porque aqui, apesar de ter uma direção de maior resistência, ela também tem uma direção de menor resistência. E é esse ponto mais fraco aí que a fratura vai buscar para se propagar, tá? Então, se for feito ensaio de resistência a impacto por queda de um peso, a placa por compressão ela vai ser mais resistente do que a placa obtida por injeção, tá? Considerando essas situações ideais todas, tá? De alta orientação molecular, etc, etc, tá ok? Então, não se pode deixar de levar isso aí em conta, tá? Eu só queria mostrar esse resultado aqui, né? De real, né? De 3 tipos de polímero, 3 grades, né? Em que aqui, ó, esse MD e o TD seria a direção da máquina e a direção transversal, né? Então, aqui foram obtidos por injeção, placas, e daí foram feitas resistência a impacto, né? Então, aqui seria, para um dado grade, eu vou colocar aqui umas letrinhas para identificar. Grades A, B e C, né? E esses grades A, B e C, existe a resistência a impacto na direção da máquina e na direção transversal, assim como para o B, assim para o C, tá? E a gente vê aí que existe diferença, né? Embora, no caso aí, a diferença bem pequena, né? Uma diferença bem pequena mesmo, tá? 431, 436, considero praticamente igual. 473, 509, praticamente igual. 404, 496, muito próximo também, né? E uma coisa interessante aí, né, que a gente poderia se perguntar, né,
é que na direção da máquina, né, a resistência a impacto ela deu menor, né? Ela deu menor, tá? O que a princípio seria o contrário do que eu falei, né? Tirar o corpo de prova na direção da máquina é para dar uma resistência a impacto maior, né? É do tipo ASID, né? E tem eu até lembrei de algumas coisas referentes a esse trabalho em particular, né? Que às vezes no mundo real nem sempre a coisa vai ser aquilo que a teoria mostra, né? Principalmente quando as faixas de variação elas são pequenas, né? Então às vezes não, se aumenta isso, a resistência a impacto tende a acontecer aquilo. De repente você não vai ver isso, né? Porque às vezes tem outros fatores ali. E outros fatores que não são detectados por aqueles ensaios em si que você está fazendo, né? Então, às vezes, a gente vê só uma variável, ela não é suficiente para explicar tudo. Não, se aumentar, de repente, a massa molar, a resistência a impacto tem que aumentar. Mas, de repente, você vê num grade para outro ali diminuir, mas sendo que existem outras variáveis, né? Trabalhando nisso. Então, a gente não pode, né, se impressionar com isso. Tá? A gente tem que saber que existem outras variáveis e nem sempre elas estão sendo medidas, né? Porque às vezes precisaria de um refino a mais, né? Precisaria de mais detalhes, né? E de repente os ensaios escolhidos para fazer esse acompanhamento eles não são suficientes para detectar, né, essas outras variáveis possíveis ali, tá? Então às vezes pode parecer, não, está sendo contraditório com a teoria está errada. Não, existem outros aspectos também, tá? Então é importante sempre saber isso, ou seja, uma coisa que o professor falava, né? Na prática a teoria é outra, tá? Na verdade não é bem isso, né? Mas a teoria é válida sempre, né? Mas apenas você tem que ser... Às vezes você não usou todas as técnicas, né, necessárias realmente para mostrar se de repente, apesar de uma variável ali mostrar um aspecto contraditório, tem outras que não foram medidas, né, que trariam de volta para uma lógica, tá certo? Digamos assim. Ok? Então, sobre orientação molecular, né, o que eu queria falar, acho que era principalmente isso, né? Mas tem muito mais coisas, tá? Muito mais mesmo, né? Sobre, às vezes, sei lá, em filmes bioorientados, observa-se uma resistência a impacto maior, né? Mas é importante que tenha-se em mente isso. Aquele conceito inicial mais básico que eu dei ali, ele é válido, tá? Se a resistência a impacto se é possível de fazer a resistência a impacto direcionando ali, né, como o martelo vai aplicar, ou seja, se a fratura tem que atravessar segmentos moleculares ou tem que atravessar ligações secundárias, você vai ter resistência a impacto diferente. Tá? Então, quando tem esse material orientado, é fundamental que faça em direções diferentes, né, para saber que existe uma dependência. A famosa anisotropia, né? E como eu falei um dia aqui, né, a forma maior de gerar anisotropia em polímero é por orientação molecular. Então, o que é anisotropia? Propriedade dependente da direção, né? Então, se ela depende da direção, você vai ter que medir em direções diferentes, tá? Então, um valor só numa direção não é suficiente para inferir, né, sobre o material como um todo, tá? Bom, agora eu vou para uma sexta condição aí, que é a condição de processamento, né? Então, aqui já está muito dentro de vários assuntos que a gente falou, né? Então, uma condição de processamento inadequada, por exemplo, pode gerar um defeito, como eu falei da garrafa, né, que caiu mais ou menos 50 centímetros ali e furou, né, ou seja, quebrou, né? Então, não era o polímero, né? O polímero é resistente a impacto, ele era, mas foi um defeito associado ao ponto de injeção, né? A fratura propagou ali a partir do ponto de injeção, né? E isso aí na disciplina de processamento de polímeros. A pessoa fica muito ciente disso, né? Ou seja, de repente um alto recalque, uma alta tensão, né, associada ao ponto de injeção pode gerar peças que são menos resistentes ao impacto, né? Por quê? Porque geram muitas tensões associadas ao ponto de injeção, né? Às vezes uma alta orientação molecular também nessa região, né? Então, e a queda de um peso, como eu falei, no caso aí de uma garrafa seria mais ou menos isso, né? A queda da garrafa ela vai buscar uma região mais fraca, né? Então, se ela tem uma orientação que tende a gerar uma alta resistência, também vai gerar uma região de baixa resistência, né? Então, a gente pode associar processamento, por exemplo, com geração de defeitos, né? Então, vazios, muito comum, é um defeito muito comum em extrusão, injeção,
né? E vazio seria o quê? Uma espécie de entalhe, né? Ou seja, um gerador de concentração de tensão. E concentração de tensão a gente viu que baixa a resistência ao impacto, né? Então, fundamental processar bem para que tenha as propriedades boas, tá? Fundamental isso aí, né? Outra coisa, degradação, né? Processamento e degradação estão intimamente ligados, né? Então, uma aditivação adequada, né? Para que de repente as moléculas não quebrem, porque é o próximo item que eu vou falar, né? Que é a questão da massa molar. Existe uma dependência direta aí, né? Aumenta a massa molar, aumenta a resistência ao impacto, né? Então, não esquecer disso, né? De repente, se um processamento ele vai gerar ou muito cisalhamento, ou uma temperatura que é alta o suficiente, ou uma aditivação que não vai proteger o polímero suficientemente, ele pode promover cisões de cadeias. E cadeia quebrada implica em menos resistência ao impacto, né? Então isso tudo tem que ser devidamente previsto, né? Quando eu falei aqui em uns vídeos anteriores, né, no caso do nylon, quando ele absorve água para ser usado, ele fica com resistência ao impacto muito maior, né? E aí é uma questão de uso, né? Na hora de usar, muito importante colocar que o nylon absorva a água, porque a água atua como plastificante das regiões amorfas, baixando a TG, ou seja, a TG fica menor que a temperatura ambiente, né? Porém, no caso do processamento de nylons, você vai ver que sempre as injetoras, né, elas têm, antes delas, né, elas têm secadores, né? Então os nylons, quando vão ser processados, eles têm que ser secados em níveis de umidade, para níveis de umidade muito baixos, né? Muito baixos. Por quê? Porque nesse momento, ou seja, na hora de processar o nylon, aquela água que é benéfica para o uso, ela vai trazer muitos danos, né? E o principal é a cisão de cadeias, né? Vai quebrar a cadeia de nylon por um mecanismo chamado de degradação por hidrólise, né? Porque quando o nylon é gerado de forma bem genérica, digamos assim, tem-se a reação de quê? De uma amina com um ácido liberando uma água. Então, se você tiver e gerando uma ligação amida na cadeia. Então, se você tiver agora o polímero lá, que tem uma ligação amida, e vamos pensar na ligação lá do meio da cadeia, você tem uma amida ali. Se existe água naquele meio, numa temperatura alta, vai tender a gerar a reação reversa, ou seja, água com amida gerando amina mais ácido. E isso é o que? A ruptura de uma cadeia polimérica. Então vai tender a ter muitas cisões de cadeias, né, em polímeros como poliamidas e poliésteres também, PET, policarbonato, né, PBT, né. Então, esses polímeros, antes de processar, eles têm que ser secados a níveis muito baixos de umidade, né. Então, eles são secadores especiais que trabalham em temperatura alta, somado a um ar seco, tá? Porque colocar só na estufa não é suficiente, porque a umidade do meio não gera um gradiente de umidade suficiente para que essa água saia do polímero e vá para o ar circundante, tá? Então, o ar tem que ser quente, tem que ser seco, para que haja uma diferença de concentração e aí a saída, a difusão da água que está dentro do pellet do polímero para esse ar que está circulando ali, e dessa maneira o pellet vai ficar seco e aí ele pode ser colocado na injetora sem risco de ter degradação, tá ok? Então a degradação por hidrólise é um fator fundamental quando se vai processar polímeros como poliésteres, poliamidas, entre outros, tá? Principalmente esses dois tipos aí, ok? E um aspecto que eu lembrei aqui agora, né, que quando você compra esses pellets, né, de poliamidas, por exemplo, eles sempre vêm em embalagens especiais, né, que são, digamos assim, forradas com alumínio para minimizar a absorção de umidade no meio ambiente, né. E mesmo assim, todas as empresas que processam esse tipo de polímero, eles têm secadores, né, porque não dá para confiar só na armazenagem adequada, é fundamental secar antes, tá? Fundamental mesmo, tá ok? Por quê? Porque vai ter cisão, e cisão é quebra de cadeia é resistência a impacto menor, tá? Então eu falei de alguns aspectos aqui, né? Ou seja, qualidade da peça, né? Degradação, né? Que tudo isso está associado ao processamento, né? E o design é fundamental também, tá, gente? Aquela história toda também que eu já falei antes, né? Design é o que? De repente simular uma condição ali de maior concentração de tensão, né? Então tem que se evitar isso aí, tá? Tá ok? Bom, por fim, né, o último fator que eu queria associar aqui à resistência a impacto
é a questão da massa molar do polímero. Então é o seguinte, massa molar maior, resistência a impacto maior. Por quê? Massa molar maior é mais emaranhado. Mais emaranhado, mais dificuldade de propagação de fratura. Tá? Isso vale de forma geral para todos os polímeros. Tá? Aí você poderia perguntar, massa molar maior, resistência a impacto maior. Quem é um polímero que tem maior massa molar possível? São os termofixos. Termofixo é massa molar infinita. E por que a resistência a impacto dos termofixos em regra é baixa, se a massa molar é tão alta? Mas aí entra a questão dos mecanismos de dissipação. Tá? Essa massa molar alta aí dos termofixos está associada a altíssima densidade de reticulações. Densidade de reticulações impede, né? Densidade de reticulação alta impede qualquer dissipação, né? Porque o que é resistência a impacto, gente? Resistência a impacto é dissipar energia na hora que a fratura vai propagar, né? Ou até impedir que a fratura se propague porque houve dissipação. Então tem que ter mobilidade. Então você vai ver, são polímeros o quê? Que tem uma fração borrachosa, né? Como polietileno, né? Ele é cristalino, mas tem uma fração borrachosa. Se a cristalinidade diminui, aumenta a fração borrachosa do polietileno, ele fica mais resistente ao impacto. Né? Policarbonato é resistente ao impacto por quê? Porque as moléculas lá dentro dissipam. Ah, não, mas o polímero está vítreo, a TG é 150, como é que ele é resistente ao impacto na temperatura ambiente? Porque tem a TG beta dá mobilidade a segmentos moleculares. Né? Então, tem que ter forma de dissipação, tá? Tem que ter uma forma de gastar aquela energia ali que está sendo aplicada para que a resistência ao impacto seja alta. Tá? E no caso do termofixo, a gente está falando, massa molar alta, mas no caso aí, existe uma mobilidade muito limitada, né? Praticamente impedida, porque a densidade de reticulação é muito alta, os segmentos moleculares ficam muito pequenos entre as reticulações, de maneira que a dissipação ela é muito pequena. Então o material acumula aquela energia e propaga a fratura sem gasto considerável de energia. Tá? Então por isso que essa questão de resistência a impacto alta aí, associada à massa molar, né, obviamente que no caso dos termofixos não faz sentido pensar assim, por quê? Porque existe o travamento, né, dado pelas reticulações. Tá? Agora, vamos pensar no poliestireno. Poliestireno para injeção. Massa molar tende a ser baixa porque o processo exige massa molar baixa. Agora eu vou pegar o mesmo poliestireno usado para extrusão. Uma extrusão, vamos pensar de uma termoformagem, sei lá, de fazer copinho, né? Ou extrusão de chapas de poliestireno. A gente vai ver aí que a massa molar vai aumentar, né? Da injeção para a termoformagem ou da injeção para essa extrusão que eu falei. Tá? A massa molar aumentou, pode fazer resistência a impacto que vai dar maior. Tá? Por quê? Porque agora existem mais emaranhados, né, nesse grade de massa molar maior. Massa molar maior, mais emaranhado, mais dificuldade da fratura se propagar. Ok? Agora, pensemos no caso do polietileno. Injeção. E pensemos numa extrusão sopro. O material de extrusão sopro vai ter uma resistência a impacto muito maior. Né? Posso pensar em emaranhado? Posso, do mesmo jeito. Sendo que agora, no caso do polietileno, eu posso levar uns fatores a mais aí que somam nessa explicação. Tá? Quando a massa molar aumenta muito, eu já expliquei isso na parte de cristalinidade, tende-se a ter polímeros um pouquinho menos cristalinos, porque o fator viscosidade passa a ter um papel importante na cinética de cristalização. Então, se a cristalização, a taxa de cristalização, de crescimento de cristais tende a ser menor, porque a viscosidade é muito alta, devido a essa massa molar muito alta, o polímero vai ter uma resistência a impacto maior, não só por causa dos emaranhados, mas também pelo fato da cristalinidade ter reduzido um pouquinho, e isso implica em regiões que são amorfas e borrachosas. E regiões amorfas e borrachosas no polietileno são colchões que dissipam essa energia e, portanto, a resistência a impacto aumenta. Tá? Então, por exemplo, eu quero um grade de injeção de alta resistência a impacto de polietileno. Eu acabei de dizer que o de injeção tende a ter uma resistência a impacto baixa porque a massa molar é menor. E a massa molar menor vai implicar em quê? Um polímero que é mais cristalino e um polímero que tem menos emaranhado. Né? Então, se eu quero ainda um grade de injeção, eu não posso mexer na massa molar para aumentar a resistência a impacto. O que eu posso fazer? Eu posso reduzir a cristalinidade mediante copolimerização. Tá? Então,
Quando a gente pensa num mesmo tipo de processo, não vai dar para mexer na massa molar. Né? Agora eu posso mexer na arquitetura molecular. Eu posso aumentar frações borrachosas, não pelo aumento da massa molar, e sim pela copolimerização. Isso vale, gente, para N grades, para N tipo de polímero, tá? Para N tipo de polímero. No caso do PP, o PP injetado tende a ter uma resistência de impacto baixa. E ele é mais sensível à temperatura, como eu falei, né? Ele é mais sensível à concentração de tensão, a entalhes, do que o polietileno. Por quê? Porque a TG dele já é próxima à temperatura ambiente. Agora, se eu quero ainda um grade de alta fluidez, porque eu preciso injetar peças, como é que eu posso fazer? Aumentar a parte amorfa pode não implicar em tantos benefícios como para o polietileno. Por quê? Porque a gente viu que a TG é muito alta comparado a um polietileno. Então, normalmente, o que os caras fazem? Ou seja, qual é o mecanismo de dissipação que eu posso, digamos assim, gerar nesse polímero? O que os caras fazem? O mesmo princípio usado num poliestireno de alto impacto, que é o quê? Adicionar a fração elastomérica. Então, eles colocam a fração elastomérica lá dentro, e as partículas de borracha que estão lá dentro, elas tendem a arrumar novos mecanismos de dissipação, seja gerando banda de cisalhamento, seja por deformar também, né, por cavitação, como eu falei. Né? Então, existem alguns mecanismos que as partículas de borracha elas tendem a fazer com que o polímero agora continue sendo de alta fluidez, porém de maior resistência ao impacto. Por quê? Porque foram conseguidos novos mecanismos de dissipação de energia. Tá? Normalmente é induzindo novas bandas de cisalhamento, né? E como é um material de TG baixa, então ele vai ampliar essa faixa de temperatura de uso aí, né, sem problemas, tá? Então, no caso do PP, hoje em dia, existem esses polipropilenos aí que são aditivados com fase borrachosa. Quando eu digo aditivados, na verdade, muitas vezes são até copolinos em bloco ou mesmo grafitizados, né? E esses copolinos grafitizados eles vão acabar gerando uma nova fase, né? E essa nova fase vai fazer com que novos mecanismos de dissipação sejam gerados, tá? Tá? E aí a gente pode pensar também no poliestireno de alto impacto, na mesma coisa, né? Ou seja, se eu quero manter o grade numa alta fluidez, eu tenho que arrumar outras formas. Tá? No caso, essa questão de massa molar, como eu estava dizendo no polipropileno, abaixar a cristalinidade, né, seria um fator a mais aí no momento que a massa molar aumentou. Tá? A massa molar aumentou, então a gente pode pensar, tem mais emaranhado? Tem mais emaranhado, mas também tem uma menor cristalinidade, sim. E eu posso também trazer um novo termo aqui, que são as famosas moléculas atadoras, né? Que elas estão totalmente relacionadas a essa questão de emaranhado, que é o seguinte, quando a molécula aumenta muito de tamanho, a probabilidade de ela participar de mais de um cristal aumenta. Se aumenta a probabilidade de participar de mais de um cristal, tende-se a ter um maior número daqueles segmentos interlamelares, ou seja, que são os segmentos que não cristalizaram, né, que estão amarrando uma lamela a outra. Por quê? Porque aquilo tudo é parte da molécula. Né? Então, uma parte dela está num cristal, outra parte dela está no outro cristal, e outra parte dela está na região interlamelar. Então, essas regiões interlamelares aí, que são segmentos moleculares, que não cristalizaram, que estão entre uma lamela e outra, a gente chama de molécula atadora. Então, eu posso dizer de forma, assim, a partir de uma conceituação diferente, que é o seguinte: ao aumentar a massa molar de polímeros semicristalinos, aumenta a resistência ao impacto porque aumenta o número de moléculas atadoras. E essas moléculas atadoras, em regra, né, são borrachosas, porque a gente falou que a maioria dos polímeros que são semicristalinos, usados na prática, eles tendem a ter as frações amorfas borrachosas para que seja interessante tecnologicamente. Né? Então, essas regiões estão amarrando cristais, e esses cristais são os frágeis, né? São as regiões frágeis. Então, no momento que eles estão amarrando essas regiões frágeis, isso faz com que haja uma dissipação de energia muito maior antes da fratura acontecer. Tá? Então, eu posso tranquilamente dizer que aumentar a massa molar de polímeros semicristalinos com frações amorfas acima de TG, com a massa molar, aumentar a resistência ao impacto de polímeros semicristalinos com frações amorfas acima de TG, com o aumento da massa molar, é justificado pelo aumento do número de moléculas atadoras. Tá? E esse mesmo princípio ele é válido, por exemplo, para quando se reduz
o tamanho de cristais de um dado polímero, né? Quando o tamanho do cristal reduz, a probabilidade de uma molécula participar de mais de um cristal aumenta. Então eu posso entender isso como aumento no número de moléculas atadoras. Então, para um dado grau de cristalinidade ali, comparando dois polímeros iguais em termos de composição química, para um dado grau de cristalinidade, se o tamanho do cristal diminui, a resistência ao impacto aumenta. Por quê? Porque aumenta o número de moléculas atadoras, tá? Ou seja, essas regiões borrachosas que estão atando cristais que são frágeis. Isso vai implicar numa maior dissipação de energia antes da fratura acontecer. Tá? E é por isso, né, que cristais menores tendem a gerar resistência a impacto maior. Tá? E aí, nessa historinha aí, ficou muito claro, né, que ao aumentar a cristalinidade de um polímero, a resistência ao impacto tende a cair. Né? Por quê? Porque são regiões frágeis. Tá? Então, regiões frágeis, menos resistência ao impacto. Né? Tá ok, gente? Então, e para fechar de vez o vídeo aí, eu só queria deixar claro aqui o seguinte. Se eu tenho um polímero de massa molar 10.000 e tenho um segundo polímero de massa molar 300.000, eu posso dizer que sempre de 300.000 tem uma resistência a impacto maior do que esse de 10.000? Sim, se for o mesmo tipo de polímero. Sei lá, se forem 2 PS, se forem 2 polietilenos, tá? De mesma composição, etc, etc, etc. Mas se for, por exemplo, um PET de 10.000 e um PS de 300.000, o PET, mesmo com uma massa molar muito menor, vai ter resistência a impacto maior. Por quê? Porque aí tem o fator composição química, né? Não esqueça disso, tá? Eu não posso comparar massas molares para justificar se os polímeros forem diferentes, tá? Justificar a diferença de resistência a impacto se os polímeros forem diferentes, porque existe o fator composição química, tá? E esses polímeros em etapas, como poliamidas, poliésteres, normalmente têm resistência a impacto alta, apesar de a massa molar associada ao próprio processo de síntese serem relativamente baixas, né? Porque aí existe o fator composição química, nunca esquecer disso, tá? Então, em termos de resistência a impacto, era isso que eu queria falar, né? Na verdade é um assunto vastíssimo, poderia continuar aqui mais uma hora, mas eu vou parar por aqui, né? E depois eu falo de alguns outros ensaios como HDT e VICT. Tá ok? Boa tarde para todo mundo.